Depois de um ano de muitos acontecimentos sem precedentes, a pandemia de Covid-19 e a crise econômica, somadas ao clamor global contra o racismo sistêmico e a instabilidade política, o Barômetro de Confiança Edelman 2021, estudo realizado anualmente pela agência global líder em relações públicas Edelman, revela uma epidemia de desinformação e desconfiança generalizada de instituições sociais e líderes em todo o mundo. E para falar a respeito do assunto, eu converso agora aqui na Rádio CBN com a Daniela Vick. Ela que é especialista internacional em personal branding. Daniela, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Denise, é sempre um prazer estar com você. Daniela? Oi, bom dia, Denise, Opa, é sempre um prazer estar com você. Que bom, que bom. Que a gente teve uma pequena interrupção aí na sua fala, agora bem no comecinho do seu bom dia. Ô Daniela, esse estudo revelando desconfiança em instituições sociais e líderes, a importância de um estudo como esse e também aqui trazendo a sua colocação, a sua análise sobre o que foi apresentado nesse trabalho. Por favor, Daniela. É muito interessante porque a Edelman, ela investiga a questão da confiança em diversos países. E ela traz também um capítulo da cultura no Brasil. E essa questão da confiança, ela pesquisa anualmente e muitas vezes mais de uma vez ao ano, envolvendo e buscando compreender os aspectos da confiança. E ela faz uma parametrização entre instituição pública, governo, instituição privada, as empresas, entre as ONGs e também a imprensa. E ao longo dos anos nós podemos verificar como a confiança ela se movimenta, ela se desloca. E quando a gente afere essa métrica, essa medição de confiança, nós paramos para entender e pensar sobre que tudo se estabelece, negócios, relacionamentos, tudo a partir dessa confiança, entre empresas para compra de um produto e principalmente aqui ela traz a questão da liderança, ou seja, os líderes enquanto vozes de uma marca, enquanto influenciadores, o impacto que tem do posicionamento de uma liderança confiável na atração, retenção de talentos, na compra de produtos e no próprio valor da marca. Então, esse último estudo da Edelman, ele traz novamente um olhar para as empresas. É muito interessante, mais de 60% da confiança pesquisada, ela está novamente com o olhar da iniciativa privada, das empresas. Aonde no estudo anterior, devido, e acreditamos que é a pandemia, a confiança de toda a população foi para o governo, as pessoas que eram instituições com menos credibilidade nesse sentido da questão de confiança, e agora a gente pode perceber essa movimentação novamente para as empresas. Isso nos traz uma reflexão, o quanto as lideranças têm em mãos, essa influência para a geração de confiança nos negócios. E a marca, Daniela, também a marca sendo colocada em evidência junto ao consumidor, muitas vezes uma marca apoiando um lado ou outro, ou indo para um direcionamento que às vezes o grande coletivo não concorda, também tem como fator primordial no sucesso, por exemplo, de uma marca? Isso é uma pergunta muito interessante, Denise, porque o mercado evolui, Nós precisamos estar atentos à evolução, o próprio comportamento do consumidor, as exigências, aquilo que até um tempo atrás talvez não era discutido, ou não influenciava no processo de venda, ou no processo de reputação de uma marca, hoje já influencia, Hoje a gente consegue perceber várias pautas sendo discutidas no ambiente corporativo, propriamente na gestão dos recursos humanos, para diminuir desigualdade, para ter mais acessibilidade, mais diversidade, igualdade, equidade, tantas pautas que vêm hoje a contar para as empresas, para as marcas pensarem e se posicionarem. Então, sim, é muito importante, tanto profissionais quanto empresas estarem de olho na dinâmica social, o próprio comportamento e como conseguem se alinhar sem perder os valores, sem perder a essência, mas trazendo certos assuntos para a mesa, para as conversações, para os diálogos, E isso é também das empresas para com o seu consumidor, Esse estreitamento de diálogo, onde a gente vê marcas profissionais, marcas empresariais se humanizando e marcas pessoais do outro lado se profissionalizando. Esse é o momento que a gente vive,
esse diálogo precisa acontecer cada vez com mais refinamento. E aqui no nosso país, em especial, Daniela, nessa questão de pandemia já há mais de um ano, a gente aprendeu muito e, ao mesmo tempo, também tivemos muitos tropeços ao longo do passar dos meses. Mas, principalmente, apostar, direcionar a confiança para aqueles que também apoiam, também dão força, por exemplo, para as ideias ligadas à ciência, mostrou ser realmente um caminho certeiro, um caminho sem volta, valorizar cada vez mais a ciência e ouvir da ciência o que podemos fazer e o que devemos também apresentar como comportamento certo, decisões certas em meio à pandemia, né? Exatamente, até porque nesse foco específico que você mencionou, essa questão de valorar, né, a ciência e buscar de fontes legítimas, dados, informações, e eu creio que em contrapartida vem as fake news, né, e o ambiente digital foi proliferado, e quando uma marca pessoal, um profissional, ele repercute, né, ele repassa informações que ele não são informações de fonte confiável, que ele não checou, ele está fazendo mal para a própria marca pessoal, né, e ele está disseminando informação que pode ser mais ruído na rede, mais ruído nas projeções. Então, sim, checar as fontes, as ciências vem aí, se tratando de pandemia, como um principal foco, né, de olhar, realmente ter atenção quanto a isso, porque influencia tudo aquilo que nós fazemos em menor ou maior escala, mas influencia e isso pode afetar. Então, sem sombra de dúvidas, o movimento dessa pandemia nos mostrou muita cautela, né, senso crítico, pensamento crítico e muita ética também no ambiente digital. E como construir o que foi desconstruído, por exemplo, envolvendo uma marca que foi desconstruído por uma fake news, Daniela? É um desafio, né? Sempre que a gente tem que reconstruir algo, é diferente do que você está iniciando algo do zero, né? Você tem um esforço maior para neutralizar os danos negativos. Muitas marcas podem passar por crises, né, provocadas por profissionais ou por uma desatenção delas próprias no processo. Então, você tem todo um trabalho de personal branding, de relações públicas, quando envolve pessoas, quando envolve empresas, de sanar exatamente onde que foi o início, né, de tudo isso, e sempre estar de braços dados com a verdade, ou seja, você não combate fake news gerando outras fake news, né, você precisa trabalhar em cima de dados consistentes, em cima de transparência, aproximação com seus públicos, né, que toda marca tem e procura ter os seus advogados da marca, os seus defensores, que se identificam com seus valores, que já abraçaram a causa, né, da organização e até mesmo do profissional. E esse trabalho, então, ele é muito importante que seja feito com cautela, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de um momento, você precisa agir pontualmente em cima da situação, mas o ideal é que você tenha uma visão estratégica sempre, em todo o tempo, né, e não somente quando é levantado uma calúnia, se for um profissional ou uma fake news para um negócio, e que sim, que todo o tempo esteja atento ao seu posicionamento de mercado, à sua reputação e zelar pela transparência mediante os públicos. Daniela, a perguntinha que vem da nossa produção aqui, como ter esperança nos negócios diante de avaliações negativas com relações e lideranças, baseado inclusive nesse estudo que revela a desconfiança em instituições sociais e líderes? A esperança, como dizem, é a última que morre, né? Então nós precisamos nos agarrar nessa esperança, nós precisamos partir de nós essa diferença. Acho que isso é muito importante, como dizer, de querer mudar o mundo, mas o mundo começa com pequenas mudanças, né? E nós precisamos fazer parte dessas mudanças, sermos agentes de transformação, agentes de boas novas, agentes de novas ideias, de inovação. Inovação é ideias novas em ação, né? Então, provocarmos no ambiente onde nós estamos, dentro da organização ou na sociedade civil organizada, provocar essa disruptura, provocar o novo, e não somente sermos mensageiros de más notícias, né? Porque isso também não leva novos lugares. Eu percebo que é muito forte a questão comportamental também por trás e o efeito manada, né? Nós não podemos deixar de considerar até algumas premissas da neurociência nesse caso, de que quando você está num ambiente, todos estão fazendo determinado comportamento ou atitude, você pode ser influenciado a ter o mesmo comportamento e atitude. E nós precisamos ter um cuidado quando esses ambientes não são, não vou nem falar a questão do otimista, né? Mas não são ambientes salutares, saudáveis. E isso é muito importante até para a própria saúde emocional, o equilíbrio do do profissional, e automaticamente onde ele estiver, no ambiente que ele estiver, ele vai influenciar
E esse líder, ele vai influenciar os seus pares, ele vai influenciar a sua equipe, então esse líder, ele precisa, né, estar centrado, estar com uma saúde mental para conseguir justamente desenvolver bem as suas habilidades, desenvolver bem as suas atividades e os desafios. Então o desafio, para além de ser global, ele é individual, cada um de nós precisa fazer parte dessa mudança. É isso aí, Daniela, muito obrigada por estar conosco hoje aqui também participando da programação da Rádio CBN. Um bom dia para você, para sua equipe e continue se cuidando, tá? Trabalhando muito, mas se cuidando sempre. Obrigada, Denise, a você e a todos os ouvintes também. Um abraço, um ótimo dia. Isso aí, Daniela Vick, especialista internacional em personal branding, então trazendo aqui um pouquinho mais sobre esse estudo que revela a desconfiança em instituições sociais e líderes, o relatório apontando para uma crescente lacuna de confiança em todo o mundo. Os líderes sociais rastreados no estudo, líderes governamentais, CEOs, jornalistas e até líderes religiosos que sofreram queda nas pontuações de confiança para todos. Isso apontado no Barômetro de Confiança Edelman 2021, um estudo realizado anualmente pela agência global Líder em Relações Públicas Edelman, revelando uma epidemia de desinformação e desconfiança.